É, galera, como diria o próprio Silvio Santos, hoje é dia de ritmo de festa, já que o SBT vai para sua terceira Copa do Mundo da sua história. Roda a vinheta que eu explico melhor isso aí, beleza? Fala galera, tudo beleza? Eu sou João Oliveira, sou narrador, comentarista esportivo há mais de 2 anos e estamos aqui por essa rede social, pelo YouTube, pra gente falar sobre futebol, mídia esportiva e falar sobre narração esportiva, falar sobre o mundo do futebol, o que está acontecendo no mundo do futebol, o mundo afora. E peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e por aí vai, galera. Vamos lá falar sobre eliminatórias. Brasil que empatou ontem, perdeu para Bolívia por 1-0 em Enaldo, jogo que fechou a participação brasileira nas eliminatórias. E é um resultado que pra mim não me surpreende, não tô com raiva, não tô com desanimado. Até porque o Brasil já era classificado, porque o Brasil já estava classificado, o Brasil já estava entre os classificados para a Copa. E quem precisava do jogo realmente era a Bolívia, né? Quem precisava do jogo realmente eram os bolivianos que ganharam, foram para a repescagem. Não fazia uma boa eliminatória há, se eu não me engano, há mais de 31 anos, quando passou para a Copa do Mundo, nas eliminatórias de 93 para 94. Então assim, vamos ver. Vamos ver. Agora falando sobre o Brasil. O Brasil não jogou praticamente, né? Foi dominado pela Bolívia, o que é de um lado estranho, né? Mas se você for olhar assim, com os dois do jogo, a Bolívia precisava do resultado, precisou jogar bem, jogou bem, e engoliu o Brasil e conseguiu a classificação para a repescagem, né? Não só por conta disso, mas porque a Venezuela perdeu seu jogo para a Colômbia de virada 6-3, hein? Dentro de casa ainda, a Venezuela deu o prazer de dar uma pipocada histórica, né? Mas sem dúvidas nenhuma, é um dia histórico pro boliviano, pro povo boliviano, esse povo tão mazelado, sofrido, né? E que merece o nosso respeito, né? Eles que eram saco de pancadas, foram pro lugar mais alto, né? Pra intimidar os adversários, né? Tanto é que depois que a seleção passa a jogar, depois que a Bolívia passa a jogar em El Alto, o Brasil, quer dizer, as seleções que enfrentam, as seleções que jogaram por lá sempre tiveram muito problema, né? E a gente teve o resultado das eliminatórias legais, né? A Argentina, como se esperava, né? Era a equipe a ser batida na América do Sul e conseguiu o seu objetivo, né? Passar em primeiro. Agora a surpresa fica com o Equador, Colômbia, até o Paraguai à frente do Brasil, né, se a gente for olhar. Então assim, é um resultado importante. Agora é esperar o resultado, esperar o que o Ancelotti ou o que a seleção brasileira vai fazer com os próximos amistosos, porque assim, ainda tem gente para ser testada, né? Por exemplo, a gente sabe a situação do Neymar, se o Neymar tá apto para jogar ou não. Aí não teve o teste do Yuri Alberto, que merece espaço. O Pedro ainda não jogou, o Pedro do Flamengo, que teve um momento legal. O Caio Jorge no Cruzeiro foi convocado, mas não teve a oportunidade que a gente esperava. O Luiz Henrique foi bem também. Então assim, vamos esperar para ver, né? Ver se o Brasil consegue uma classificação ou um momento de paz nas eliminatórias, o que terminaram, né? E vamos ver se o Brasil consegue, com os amistosos, trazer as seleções mais pesadas, né? Tudo bem que, com todo respeito à seleção japonesa e a sul-coreana, mas assim, são
seleções que têm tradição no mercado, no futebol asiático, mais que no futebol mundial. São seleções emergentes, né? Então assim, eu fico preocupado por conta disso. Eu acho que o Brasil merecia um amistoso com uma seleção africana, uma seleção europeia de primeiro ou segundo escalão. Pegar uma Alemanha, uma Itália, uma Espanha, uma Inglaterra, pra ver se realmente consegue dar essa preparação mais digna pra Copa do Mundo, porque a gente vai enfrentar esses caras, né? Uma hora ou outra a gente vai pegar esses caras. Nas quartas de final, nas semifinais. Então assim, pra mim fica legal. E a última vez que a gente teve uma campanha ruim de eliminatória, o Brasil foi lá e bateu o campeão, né? O Brasil que tinha classificado só na última rodada das eliminatórias em 2002 e conseguiu a classificação. E depois, né, fez aquela campanha histórica na Coreia do Sul e no Japão. 7 jogos, 7 vitórias, Ronaldo melhor da Copa, artilheiro. Então assim, é um resultado a se pegar sobre a superstição. Mas assim, é claro, né, não foi um ciclo não foi um ciclo muito conturbado, né? Foi um ciclo muito conturbado, com troca de técnico, troca de presidente da CBF, uma instabilidade política muito grande por parte da CBF. Então assim, o final foi feliz. Um final feliz. Muito mais do que se esperava, né? Talvez o Brasil, no momento, nem estava na zona de classificação para a Copa do Mundo. Então assim, vamos olhar com bons olhos. Para mim, o retrospecto é legal. E vamos ver se a seleção consegue de fato trazer um pouco mais de tranquilidade para os bastidores e com o Ancelotti com mais tranquilidade para trabalhar, né? Vamos ver se o Brasil consegue dar uma preparação mais digna para até junho do ano que vem para a Copa do Mundo. Vamos pro próximo assunto, o assunto principal de hoje. Vamos falar agora sobre o SBT, que vai transmitir de forma surpreendente, na minha visão, a próxima Copa do Mundo. Vai transmitir a próxima Copa do Mundo lá no ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá, no México. E a emissora do saudoso Silvio Santos, fundada por Silvio Santos, vai conseguir alguns jogos da seleção brasileira. E já tem informação, olha só, vou dar em primeira mão pra vocês aqui, de que Galvão Bueno, ex-Globo, ex-Bandeirantes, que hoje tá na Band, fazendo Galvão e Amigos, tá no Prime fazendo Brasileirão, fazendo a Copa do Brasil, ele vai pro SBT fazer os jogos da seleção brasileira por lá, né? Cara, assim, vamos avaliar com calma, porque assim, o SBT, cara, que aquisição maravilhosa por parte do SBT. Porque o SBT tá meio morto nos bastidores da mídia esportiva, nos bastidores, né? Eles, desde que perderam a Libertadores de 2022 pra Globo, né? Quando eles perdem, ganham a Sul-Americana, mas ali, amigo, já foi ladeira abaixo, porque o Theo José foi embora, o Luiz Alano foi embora, aí contrataram o Kleber Machado, mas ali o Kleber Machado não ficou por um ano, aí depois ele vai pra Record. Então, assim, e agora essa notícia bombástica, né? Perdeu o Brasileirão pra Record, perdeu o Paulistão pra Record. Então assim, o SBT tá meio morto, né? Nesse bastidor. Toda vez que entrava numa disputa, parecia que ia perder. Já era certo, né? Entrava com muita gana, até com vontade de dar mais dar mais dinheiro por isso. Mas acabava perdendo, né? E não foi o caso de hoje. Não foi o caso dessa Copa do Mundo. Tomara que dê certo. Mas assim, será que vale a pena? A gente tem que avaliar, porque assim, o SBT não tem tanta tradição. Vai voltar a transmitir a Copa do Mundo depois de muito tempo. Depois de 28 anos que o SBT não fazia uma Copa do Mundo. Vai fazer agora. A última tinha sido lá em 98, no Mundial da França, com Silvio Luiz, Juarez Soares, Osmar de Oliveira. Então assim, o Paulo Soares, o amigão, né, que tava também na ESPN também fazendo a cobertura da Copa.
O Theo José também tava lá também em 98. Então assim, era uma equipe muito boa. Mas assim, hoje o SBT não tem um segundo narrador. Tem o Thiago Leifert, aí o Silva Júnior, né, que é o reserva, entrou bem no jogo da Champions. Quando precisou entrar, entrou bem. E vamos ver se o SBT consegue um jogo. Vamos fazer se o SBT consegue fazer uma boa cobertura, né? Depois de muito tempo, depois de quase 3 décadas sem fazer a Copa do Mundo. Tomara que dê certo, mas assim, eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o SBT. Porque na minha visão, eu vou ser sincero pra você, na minha visão de mercado, hoje, tá? Falando hoje pra mim, hoje pra mim a Record, ela tem mais estrutura pra fazer futebol do que o SBT, tirando a Globo, obviamente, tirando a Globo é outro de outro planeta, né? Uma estrutura totalmente diferente, com tecnologia de ponta e tal. Mas hoje, se a gente for ver, na minha visão pelo menos, a Record tem mais estrutura pra fazer futebol do que o SBT, né? Até entrou na disputa pela Copa do Mundo, mas acabou perdendo pro SBT. Então assim, vamos ver se o canal da família Bravanel, né, consegue fazer um bom resultado, consegue ter bons resultados, uma boa audiência, um bom faturamento. Já que vai ter os Jogos do Brasil, que a Globo já tem, que a Cazé TV também vai ter, né? Então vamos ver se em alguns jogos exclusivos, né? Mas lembrando, né? Uma metade na Globo, outra metade na Globo. A primeira metade na Globo, a segunda no SBT. Mas se você quiser assistir os jogos completos da Copa, aí você vai pra Cazé TV, né? Que a Cazé TV vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo. Pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Então assim, é um movimento legal, né? Mas assim, eu acho que pra Copa do Mundo a TV aberta é um espetáculo, né? A Globo batendo 50 pontos na última Copa do Mundo. A Globo já fez 70 pontos em Copa do Mundo em 2002, né? Fazendo a maior audiência da sua história numa Copa do Mundo. Então assim, é um canhão de audiência a Copa do Mundo. Quem sabe com essa divisão de com esse torneio, a pulverização acontece também na audiência, né? E vai ser depois de muito tempo, né? Depois de 2 Copas, na verdade, a Globo vai ter uma concorrente na TV aberta, né? A última tinha sido a Band de 2014, naquela Copa que foi muito triste, né? Pra comunicação esportiva, principalmente pra Band, né? Que perdeu o Luciano do Vale, perdeu o Osmar de Oliveira também naquela cobertura, e no meio daquela cobertura, né? O Luciano foi um pouco antes de começar a cobertura da Copa, né? Então assim, vamos ver se o SBT consegue. Agora, parabéns ao SBT, viu? Conseguiu me surpreender de forma bem positiva no momento em que a emissora vive um movimento de muita instabilidade, né? Porque depois da morte do Silvio, vamos falar a verdade aqui, depois da morte do Silvio Santos, o SBT virou uma bagunça, né? Acho que a Daniela Beruti tem ainda uma boa intenção, tem ainda ela ainda tem intenções legais com o SBT, né? Quer trazer o legado, quer continuar o legado do pai e tal, né? Com programação e tal, mas não tá conseguindo, né? Programação muito ruim, troca muito de programação, uma bagunça. O SBT é uma bagunça, né? Talvez o primeiro ponto positivo do SBT pós Silvio Santos, né? Talvez tenha sido essa. Tomara que dê certo, né? O SBT, como diz o slogan, né? É a TV que tem torcida. Então assim, eu torço para que o SBT, não sou SBTista, mas assim, é um caminho muito legal que está acontecendo, né? O SBT contratando o Galvão também para fazer a Copa do Mundo. O Galvão vendo que, né, 13 Copas do Mundo, narrou o Tetra e o Penta na Globo. Então assim, vai ser um movimento bem legal de a gente ver a Copa do Mundo no SBT. E o que você acha, hein? Comenta aqui embaixo se você quiser dar uma opinião sobre isso, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, fui, é nóis, tamo junto!